Olá pessoal, eu sou a professora Adriana Romiti Albarello, professora da Escola Básica da URI de Frederico Westphalen. Estamos aqui hoje para conversar um pouquinho sobre as questões de língua portuguesa que aparecem no Enem. Os alunos às vezes dizem que não temos muitas questões de gramática, mas vou mostrar para vocês hoje que nós temos sim, que o conhecimento da gramática é fundamental para que se compreendam as questões, para que se entenda e se interprete adequadamente os textos. Então, para começar, nós temos aqui o texto, compreensão, interpretação de texto, estrutura semântica, estratégias argumentativas e os gêneros e tipos textuais. Os gêneros, eles estão diretamente ligados à interpretação de texto, porque é a interpretação dos gêneros que é abordada nas questões do Enem. Então, nós temos aí a compreensão, o que é compreender um texto, o que é interpretar um texto. A interpretação, ela está fora do texto. Ela se dá a partir das pistas que são dadas pelo autor. Você vai encontrar questões que vão direcionar você para, a partir das ideias do texto, podemos inferir que, podemos entender que. E as questões que envolvem a compreensão do texto, você vai encontrar dentro do texto, são as ideias que o autor colocou lá. A partir do que o autor aborda, a partir da leitura do texto, podemos compreender que o autor trata sobre tal coisa. Então, é mais ou menos assim que aparecem as questões de interpretação e de compreensão do texto. A estrutura e a semântica, claro, relacionada ao sentido que as palavras, as frases têm dentro do texto, e a questão da estrutura, de como esse texto é construído, como se ele é um anúncio, ele vai ter uma estrutura diferente do que uma narrativa, do que um texto argumentativo, do que um texto que traz dicas, enfim. A questão dos gêneros, então, voltando aos gêneros textuais e aos tipos textuais, nós precisamos entender que o tipo textual não é o gênero textual. E as estratégias que os autores usam para construir esses textos é que vão me dizer que tipologia ele tem ou a que gênero ele pertence. Então, é importante que se diferencie tipo e gênero. O tipo, ele trata da forma como o texto se apresenta, ele tem uma estrutura fixa, ele tem um objetivo. O objetivo dele é passar uma informação, é expor um fato, é expor determinada informação, passar a informação, é narrar alguma coisa, é argumentar. Então, quando se fala em tipo textual, se falam dos tipos narrativo, expositivo, descritivo, injuntivo e argumentativo, que são os básicos. Alguns autores colocam entre 6 a 9 tipos textuais, mas generalizando nós podemos ter esses 5, tá, que já vão revelar muita coisa dentro dos gêneros textuais. Então, com essa estrutura, né, definida e fixa do tipo textual, eu passo aos gêneros. O que é o gênero? É a intenção comunicativa que eu tenho. É a concretização do desejo de comunicar. Eu tenho o desejo de passar uma informação para alguém. Essa informação, ela é uma mensagem, essa informação, ela é um anúncio para convencer o receptor a comprar o meu produto ou a minha ideia. Essa informação é uma notícia. Então, os gêneros se concretizam na intenção da comunicação. Então, aí eu posso mostrar para vocês o conto, gênero conto. O que eu tenho dentro do gênero conto? O tipo narrativo. Então, os tipos textuais se encaixam dentro dos gêneros textuais, ou seja, há um tipo predominando
há um tipo predominando dentro dos gêneros textuais. Eu tenho a notícia. O que é uma notícia? É uma informação. O que é o relato de viagem? É uma descrição. Então, anúncio. O anúncio procura convencer, a injunção. Manual de instrução, a mesma coisa que o anúncio, convencer. Se eu quero montar um produto, montar o celular que eu comprei, montar um eletrodoméstico, eu preciso seguir o manual de instruções para que o produto seja montado da forma adequada e que não dê problema. Então, eu tenho que seguir aquelas dicas, aquelas ordens, eu tenho aí um convencimento, eu preciso me convencer que eu preciso seguir essas dicas. Artigo de opinião, redação escolar. Eu entro aqui na redação escolar. A redação argumentativa, o texto dissertativo argumentativo que é exigido pelo Enem. Eu preciso argumentar, eu preciso convencer a pessoa que lê que aquelas ideias que eu coloquei dentro do texto realmente são importantes e são válidas. E entender aquilo e tomar aquilo como verdade. Se for assim, se eu conseguir fazer da melhor forma, eu tenho uma nota muito boa na redação. Então, é a minha argumentação que conta, assim como no artigo de opinião, que eu expresso aquilo que eu penso e aquilo que eu acredito sobre um determinado tema, né, considerando todas as leituras, a minha bagagem de informações, enfim. Então, para fechar, o gênero textual concretiza o meu desejo, o desejo do indivíduo de se comunicar. E, dentro desse gênero, eu tenho um tipo que predomina. E o importante é que quando o aluno percebe o tipo textual que predomina no gênero, ele já está se direcionando para a resposta adequada da questão. Então, muito importante na hora que pegarmos, que vocês, no caso, né, vão ter contato com uma prova para fazer uma análise de um texto, para responder uma questão, que vocês verifiquem e tentem identificar o gênero textual que vocês têm aí. Conhecendo o gênero, sabendo quais são as características de um editorial, de um artigo de opinião, de um conto, de uma piada, sabendo quais são as características desse gênero, você tem muito mais chances de acertar a questão. Muito bem, não é só questões voltadas ao texto, mas questões voltadas ao texto com conteúdos, no caso a função da linguagem, que também aparece muito, as funções da linguagem aparecem muito dentro das questões do Enem. Abordam o que são funções da linguagem? Abordam os elementos da comunicação. Quem são os elementos da comunicação? Quem fala, né? Quem constrói o texto, quem recebe o texto, como esse texto chega, como essa mensagem chega, qual é o canal de comunicação, né? O que foi usado para passar essa mensagem. Então, nós temos aí 6 funções da linguagem. A função emotiva, que diz respeito ao emissor, quem escreve ou quem fala, quem produz o texto. A apelativa, que é direcionada ao receptor, ou seja, quem vai receber o meu texto. Eu construo uma propaganda com a intenção de que o meu receptor mude de comportamento, ou seja, que ele compre aquilo que eu estou oferecendo, seja uma ideia ou seja um produto. Então, é voltada ao receptor. A referencial é voltada, o foco dela é a mensagem em si, a informação, o referente. A metalinguística é aquela que trabalha com a própria linguagem, é a língua que fala da língua, é a linguagem que fala do código linguístico. A fática é aquela que estabelece o canal de comunicação. A fática seria, por exemplo, eu dando uma aula, lá na sala de aula, no momento, através das redes sociais, né, no caso das ferramentas que nós temos
para dar as nossas aulas em função do momento em que vivemos, e eu estou lá dando a minha aula, não estou vendo o meu aluno, mas aí pergunto para ele: vocês estão me ouvindo? Pessoal, vocês têm dúvida? Quando eu faço isso, eu quero estabelecer o meu canal de comunicação com o indivíduo que está do outro lado da tela. E é isso que se concretiza, nessa minha ação, que se concretiza a função da linguagem fática. E a poética, para fechar, as funções da linguagem, é aquela que traz uma linguagem trabalhada, uma linguagem que usa as figuras de linguagem, que se preocupa em trabalhar a página. Isso acontece muito nos poemas, nas poesias, na linguagem literária. Então, funções da linguagem vão aparecer na prova do Enem como questões relacionadas também aos textos. Dentro dos textos vai aparecer uma questão pedindo qual a função que predomina, tendo em vista o contexto, a situação, enfim, é assim que se procedem as questões. Com relação à variação linguística, também, variação linguística aparece, esses conteúdos que eu falei até agora, em todas as edições do Enem, nós temos questões que os abordam. Então, a variação linguística, ela leva em consideração como a língua é usada. Se você tem, por exemplo, ali no contexto histórico, os escritos de determinadas épocas, se tomarmos como exemplo a carta do Pero Vaz de Caminha, lá mais ou menos em 1500, da forma como ela foi escrita, ela tem uma linguagem bem diferente da linguagem que nós temos hoje. Os alunos quase que não entendem se fizerem essa leitura da carta original, precisa que alguém traduza, né? E já aconteceram as traduções, enfim. Então, nós verificamos as épocas e os diferentes modos que a língua portuguesa foi escrita. As gírias que deixam de ser usadas, as gírias que começam a aparecer, enfim, que se renovam a todo momento. A questão geográfica da variação linguística, ela diz respeito às regiões. Então, nós temos tantas regiões no nosso país e em cada região temos linguajares próprios. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul nós usamos guri para nos referirmos a menino, garoto. Em outras regiões não é usado, a não ser que alguém daqui se mudou para lá e que levou o jeito de se expressar daqui. Um outro exemplo é com o pão cacetinho, que as pessoas falam aqui. Em outras regiões é pão francês, é pãozinho, é alguma outra coisa. Então, são os nomes, os jeitos de falar próprios, né, de cada região. A questão da variação situacional, ela diz respeito à situação em que a linguagem se encontra. Por exemplo, eu falando com vocês agora, aqui, uso um tipo de linguagem. Se eu sair daqui, encontrar um amigo, uma pessoa próxima que eu tenho mais afinidade, no caso, o meu jeito de me comunicar, de usar a minha linguagem difere. Então, as pessoas mudam a linguagem conforme os contextos em que elas estão. Um professor dando uma aula é de uma forma, com a família dele é de outra forma. Se ele for conversar com a diretora acadêmica aqui da universidade, ele vai ter um outro tratamento, né, mais formal. Então, essa adequação da linguagem, ela é feita assim como nós adequamos a nossa roupa quando nós vamos para um passeio, uma caminhada e a uma festa. Então, a linguagem também precisa ser adequada às diversas situações que nós nos envolvemos. E sociocultural, a variação sociocultural, ela diz respeito à questão do conhecer científico ou não. As pessoas que tiveram oportunidades de estudar, de conhecer, de fazer diversos cursos de formação, elas modificaram a linguagem delas, adquiriram a norma padrão, têm um conhecimento diferente da pessoa que não teve essa mesma oportunidade. Isso não significa que a pessoa que não teve essa oportunidade não tenha cultura. O tipo de cultura dela é diferente. Então, são nessas situações, muitas vezes, em observar alguém que fala de uma forma que não se encaixa dentro da norma padrão, e algumas pessoas podem até ter um certo preconceito
que nós chamamos de preconceito linguístico, que é o preconceito com relação ao jeito de se expressar, ao modo de falar de um indivíduo que não teve oportunidade de conhecer a norma padrão ou aprimorar a sua linguagem. Então, isso é bem importante que o que importa é que a comunicação aconteceu. Ele falou do jeito dele, eu entendi o que ele disse, a comunicação se estabeleceu, isso que é o importante. E não menosprezar algum indivíduo, alguma pessoa pelo seu jeito de se expressar. A questão da norma culta e da linguagem coloquial, então, a norma culta, né, a norma padrão, as regras que estão nas gramáticas e a linguagem coloquial, nossa linguagem do dia a dia que nós usamos de maneira informal. Importantes também, quando o aluno chega à escola, a ele tem que ser oferecida a possibilidade de aprender a norma padrão. E isso não significa que ele tenha que deixar de lado a sua linguagem ou que alguém tem que dizer que aquilo que ele fala é errado ou que não é assim, tá? A fala e escrita também aparece bastante nas questões do Enem. A questão da escrita, há muito tempo se disse que a escrita era, né, a representação da fala. Na verdade não é, nós falamos de uma forma e escrevemos de outra, porque quando escrevemos cuidamos mais da linguagem, não temos o nosso receptor à nossa frente, então é necessário que cuidemos, busquemos as palavras exatas, usemos a pontuação de forma adequada para que a nossa comunicação se dê da forma como nós queremos. Já na fala, quando alguém tem alguma dúvida, podemos esclarecer, podemos fazer pausas, então há uma diferença sim. Então, variação linguística aparece sim e bastante nas provas do Enem. E a gramática também, né? A gramática aparece sim, aparece contextualizada, aparece dentro dos textos, aparece nas relações, né? No caso das conjunções, nas relações que se faz dentro de um texto, aparece a pontuação. Então, esses conteúdos linguísticos, sim, são importantes, é necessário que o aluno aprenda, tá, a gramática, aprenda os conhecimentos todos que envolvem, para que ele consiga, sim, interpretar as questões do texto, a interpretação que é fornecida, né, na prova do Enem. Então, conhecer gramática, sim, é importante e em todas as questões do Enem tem uma gramática envolvida por trás, tá? Então, é para ficar atento a isso. Bom, como que eu vou resolver as questões do Enem? Primeiro, comece pelo enunciado. Aí alguém vai dizer, pelo enunciado não tem que começar pelo texto. Sim. Se nós tivermos tempo, nós começamos, lemos o texto, vamos para a questão e voltamos ao texto. A prova do Enem é uma prova muito extensa, não temos tempo. Então, para sabermos o que precisamos procurar no texto, uma sugestão. Isso é uma sugestão, tá, pessoal? Vá para o enunciado, leia com muita atenção o enunciado, destaque as palavras importantes, se é a exceção, se é a correta, a incorreta. Verifique o que você precisa encontrar no texto e volte ao texto com o intuito de procurar aquela resposta. Descubra qual é a intenção do texto. E quando eu falo intenção, descubra o gênero textual. Qual é o gênero que está aí e que pede uma interpretação de alguma parte desse gênero, ou da tese, ou da ideia principal, ou a intenção que esse texto tem. Então, foco nos gêneros, descubra a intenção do texto, que aí você consegue uma resposta mais rapidamente e adequada. Importante não confundir as ideias, as minhas ideias, com as ideias do autor do texto. O autor construiu aquele texto com um objetivo, com uma intenção. Muito bem. Eu conheço o assunto que tem dentro do texto, eu tenho a minha opinião. Então, eu tenho que ter o cuidado de não achar que a minha opinião, a minha experiência, as minhas vivências são iguais às que o autor colocou dentro do texto. Então, muito importante isso, não misturar as ideias. As ideias do texto, trabalhe com as ideias do texto, trabalhe com a razão e não com a emoção. E
descobrir também o conteúdo da questão já no enunciado vai nos ajudar, vai nos direcionar à resposta adequada. Eu trouxe para vocês um texto que caiu na última, que foi abordado, né? Estava na última edição do Enem. Palavras têm poder. Palavras informam, libertam, destroem preconceitos. Palavras desinformam, aprisionam e criam preconceitos. Liberdade de expressão, a escolha é sua, a responsabilidade também. Então, eu comecei lendo o texto, mas eu poderia fazer o seguinte, ir lá para o enunciado da questão. Parei naquela parte do texto, venho aqui para o enunciado da questão e olho o que ela pede. Pela análise do conteúdo, então, conteúdo do texto, constata-se que essa campanha publicitária tem como função social. Bom, ele já disse que é uma campanha publicitária, então eu sei que uma campanha publicitária tem um objetivo: atingir o meu receptor, atingir o destinatário. O foco é em quem vai receber essa mensagem. Então, de posse dessa informação, sabendo que campanha, anúncio publicitário tem o foco no receptor, eu já tenho que ter o meu pensamento direcionado a isso para ver as alternativas, tá? Então, campanha publicitária tem como função social, foco no receptor. Aí nós voltamos ao texto. Liberdade de expressão, a escolha é sua, a responsabilidade também. Então, aqui, toda ação tem uma reação, todo ato tem uma consequência. Tá? Então, o indivíduo faz alguma coisa, tem a consequência. A liberdade de expressão é uma conquista inquestionável. O que todos precisam saber é que liberdade traz responsabilidades. Publicar informações e mensagens sensacionalistas, explorar imagens mórbidas, desrespeitar os direitos humanos, estimular o preconceito e a violência são atos de desrespeito à lei. Para promover a liberdade, o Ministério Público de Pernambuco se une a vários parceiros nesta ação educativa, colabora e tal. Aqui, Ministério Público de Pernambuco. Quem que construiu esse texto, essa campanha? Ministério Público. Ele que fez a campanha para passar uma mensagem. E aí, qual é a função social dessa campanha publicitária? Eles publicaram essa campanha para quê? Para propagar a imagem positiva do Ministério? Não, não diz isso, o Ministério só promoveu a campanha. Para divulgar políticas sociais que combatem a intolerância e o preconceito? Não tem políticas sociais dentro do texto, descarta essa aqui. Para coibir violações de direitos humanos nos meios de comunicação? Se nós sabemos que a campanha publicitária tem foco no receptor, o texto não diz que está coibindo violações, que eles querem coibir, não traz essa informação. Para instruir as pessoas sobre a forma correta de expressão nas redes sociais, não tem instrução. O texto não diz, você deve agir dessa forma. Lá dentro não diz. Sobrou a última, conscientizar a população que direitos implicam deveres. Voltem ao texto e olhem a primeira, aqui ó, o subtítulo, liberdade de expressão, a escolha é sua, a responsabilidade também. Então nós temos a resposta, conscientizar a população que direitos implicam deveres. A resposta está lá, no início já do texto. Então, quando nós analisamos o texto, precisamos fazer precisamos ter esse olhar. O que é, qual é o gênero do texto, tá? Qual é a sua função social, por que ele foi escrito, quem é que ele quer atingir. Sabendo disso, vocês já iriam direto para conscientizar a população, porque é a população o foco, né, a intenção social desse texto, ok? E aí tem aí a resposta, a campanha publicitária tem o objetivo de modificar um comportamento, então, de acordo com o texto, essa função social é a conscientização. Deixei a resposta aí ao final. Temos mais um textinho aqui, também da última edição do Enem, que diz assim, só uma saída para a escola, se ela quiser ser mais bem-sucedida. Aceitar a mudança da língua como um fato. Então, aqui ele já traz uma informação, aceitar a mudança da língua como um fato. Mas eu vou lá para a questão, para o enunciado, como eu expliquei para vocês, para ver o que eu tenho que procurar aqui antes de continuar lendo. Então, ele diz assim, Círio Pocente, que é o autor do texto, defende a tese, ou seja, no texto dele, ele vai defender essa ideia,
que não existe um único português correto. Assim sendo, o domínio da língua portuguesa implica, entre outras coisas, saber. Bom, a afirmação aí, tem uma tese que diz que não tem um único português que é o certo. Se vocês observarem essas questões aqui, lá do início da minha fala, né, as questões que envolvem o texto sobre o conteúdo, tá? Então, o domínio da língua portuguesa implica saber o quê? Voltemos ao texto. O que ele diz? Aceitar a mudança da língua como um fato, a outra dimensão a ser considerada. Então, aceitar mais uma possibilidade. No mundo real da escrita não existe apenas um português correto, que valeria para todas as ocasiões. Então, não tem um português, são as variações linguísticas lá do início que eu trouxe para vocês. O estilo dos contratos não é o mesmo dos manuais de instrução, o dos juízes do Supremo não é o mesmo dos cordelistas, o dos editoriais dos jornais não é o mesmo dos cadernos de cultura desses mesmos jornais. Então, o texto me diz que não tem um português só certo. Então, a pergunta diz que dominar a língua portuguesa implica, entre outras coisas, saber descartar as marcas de informalidade do texto, não diz isso no texto. Reservar o emprego da norma padrão aos textos de circulação ampla, também não diz que a norma padrão tem que ficar só em uma tipologia, ou no caso, em um gênero. Moldar a norma padrão do português pela linguagem do discurso jornalístico. Ele até fala do discurso jornalístico, que não é o mesmo do cordelista ou dos cadernos de cultura, mas ele não está tentando moldar a norma padrão ao discurso jornalístico. Adequar as formas da língua a diferentes tipos de texto e contexto. E desprezar, não dei a resposta ainda, desprezar as formas da língua previstas pelas gramáticas e manuais divulgados pela escola. Vimos que a alternativa A, B e C, descartamos, sobraram essas duas. Qual é mesmo a pergunta? O domínio da língua portuguesa implica saber o quê? Adequar as formas da língua a diferentes tipos de texto e contexto ou desprezar as formas da língua? Adequar, letra D. Porque lá no texto, lá no início do texto, ele já diz só há uma saída para a escola se ela quiser ser mais bem-sucedida. Aceitar a mudança da língua como um fato. Então, ela precisa adequar a língua às diferentes situações. Então, de posse dessa informação, verificando o texto, né, vendo que esse texto traz uma tese, a tese está lá, nós descobrimos que a resposta correta seria a letra a letra D, adequar as formas da língua aos diferentes tipos de texto e contexto e situações. Então, a interpretação de texto, ela nada mais é, compreensão, interpretação, análise do texto, a atenção de quem vai resolver a questão com o enunciado para descobrir o que desejam do aluno, o que o aluno deve procurar, o que o aluno deverá responder, considerando os gêneros textuais, considerando as variações linguísticas, considerando a gramática, considerando todos esses aspectos da língua. Então, o aluno que for atento, o aluno que for leitor, o aluno que vai direto ao enunciado, que vê exatamente, que percebe o que exigem dele, vai conseguir ter sucesso na prova do Enem, e é o que nós desejamos. Aqui a resposta, a letra D, então, palavra-chave adequação, adequar a língua. E encerramos por aqui, eu agradeço a atenção de vocês, espero que as minhas palavras tenham contribuído para que vocês tenham um olhar mais atento às questões de língua portuguesa no Enem, principalmente as que abordam a análise e interpretação textual. Eu encontro vocês no 19º simulado da escola da URI, que será no dia 5 de novembro e que a aplicação será nas escolas de vocês. E ficamos por aqui. Muito obrigada.